cumprimento a todos, a pessoa do Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e a Renda. Eu acho que essa é a forma verdadeira de tratar aqui, e vou tentar ser breve, mas vou tentar ser muito preciso sobre o que eu sinto que acontece aqui. Meu vínculo com este local e meu vínculo com a luta daqueles que moram de verdade nesse local é estranho e é verdadeiro. Meu pai, desde criança, me falava do que aconteceu em 32. E eu aprendi, como a maior parte de vocês, que o que aconteceu em 32 foi uma guerra da turma do café com leite, que brigou com Getúlio Vargas, disputas oligárquicas, não sei o quê, aquela conversa mole que os nossos professores de história, que desonram verdadeiramente a nossa história, nos entregam para que a gente tenha sempre vergonha da nossa história. E essa é a real. A gente vive tendo vergonha da nossa história e cospe na nossa história e não cumpre o papel histórico que nós sempre deveremos ter, de honrá-la e prosseguir com ela. Então meu pai me colocou isso na cabeça, e depois, quando eu entrei na faculdade de Direito lá no São Francisco, a trova mais conhecida dos estudantes, a gente sabe muito bem que boa parte dos mortos aqui foram estudantes da faculdade de Direito, era: quando se sente bater, quando se sente bater, no peito heróica pancada, no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. O que era isso? Os estudantes dobravam a página do livro que eles estavam estudando, guardavam o livro e iam para a guerra. Tanto que boa parte dos bustos e homenagens que acontecem na faculdade de Direito. E lá a gente convivia com isso diariamente. A mesma faculdade de Direito que participou intensamente daquela guerra e que hoje é um instrumento daqueles que os desonram. Paradoxalmente, o local que estava conosco, hoje não está mais conosco. E eu olhava para o busto que ia lá, e existe um busto do estudante soldado, e eu via aquilo como uma sombra para mim. E esse é o ponto que eu queria tratar. A sombra que essas coisas geram na gente e a responsabilidade que nós temos em manter isso. Quando Alexandre estava indo conquistar a Pérsia, ele fez questão de parar na Turquia, nas supostas, mas vamos colocar aqui nas ruínas de Troia, para ver a famosa armadura de Aquiles. Ele admirava Aquiles e viu Aquiles como alguém maior do que ele. Ele conquistou o mundo à época. Séculos depois, César, quando estava fazendo suas conquistas, se deparou com uma estátua do Alexandre Grande. E César tinha então 32, 33 anos e chorou diante da estátua do Alexandre porque ele se sentia menor que Alexandre. Igual Alexandre se sentia menor que Aquiles. Hoje, eu estou com grandes nomes e rapazes e moças que estão construindo algo muito grande comigo. E obviamente que eu posso falar dos meus amigos mais ilustres aqui, que estão sendo medalhados, mas eu posso falar de todos os outros, que são amigos, que lutam, que se divertem, que sofrem bastante, mas que sabem que de alguma maneira o sonho nosso é a continuidade de algo, e a gente não é filho de chocadeira. Os caras que estão aqui iniciaram a luta que nós estamos vivendo. Então a gente que é de São Paulo, a gente tem que se entender como parte de algo. O que é a parte de algo? Parte de uma luta em glória, e nós estamos no local de gente que perdeu uma guerra, isso significa demais. Uma luta em glória em tentar transformar esse país numa bagaça, num local sério. E esses caras morreram tentando transformar o Brasil em algo sério. Então a gente tem que olhar para eles como uma sombra, igual Alexandre olhou para Aquiles, igual César olhou para Alexandre. Como alguém que fez muito mais do que a gente e que impõe para a gente uma responsabilidade muito grande. E qual é a responsabilidade grande? Tornar o Brasil de fato o país livre que essas gerações anteriores tentaram e ser a sombra e a admiração que as gerações vindouras se inspirem a gente. Para eles se inspirarem no Kim, no Renan, na Amanda, em todos nós. E todos vocês que estão aí, que são novas lideranças, nós temos uma responsabilidade gigante diante de tudo isso. A gente sabe que a gente vive num país da desonra. O Carlos Romagnoli está aqui, ele vai entender o que eu vou falar. Um amigo meu que é artista, que é o Gabriel Calamari, foi protocolar uma vez um projeto, um roteiro de um filme que ele criou sobre a história da Guerra de 32. Sobre a história de uma heroína paulista que participou da Guerra de 32. O governo do estado de São Paulo negou contar a história dela. Preferiu contar histórias de travestis e coisas do tipo. E fica entregando projeto, porcaria e grana para os inimigos da nossa verdadeira história. E aí os nossos jovens não sabem o que é a nossa história, mas sabem muito bem sobre trisais e coisas do tipo. Carreguem dentro de vocês a raiva, a mesma raiva e o mesmo idealismo daqueles que estão mortos aqui. Porque sem raiva
sem idealismo e sem entender que há uma sombra muito grande sobre todos nós, a gente não vai querer ser heróico, sentir a tal da heróica pancada e deixar de lado aquilo que é desnecessário para construir história e honrar os que vieram antes da gente. Muito obrigado.